Ana, nossa Fezinha. Conta pra gente, Fezinha, como você se tornou metodista? E uma história interessantíssima. Muito levada, mãe doente, pai crente, que ia para a igreja a tarde inteira. Mãe disse, leva essa menina que eu não posso com ela. E aí, assim eu conheci a igreja metodista. Conheci, gostei e fiquei. Onde, Fezinha? Lá mesmo em Fonte Carioca, onde eu estou até hoje. Há quanto tempo? Desde 1957. Olha que maravilha. E me conta uma coisa, como que você, no contexto da igreja, você passou a refletir sobre a sua negritude? Aí teve interferência da Igreja Católica. Eu comecei a frequentar o grupo de União Consciência Negra, que se reunia no Salão Quilombo da Igreja Matriz de São João. Foi ali que eu fui conhecer, saber que eu era negra. Que o meu desejo era crescer, trabalhar e tirar um pedaço da minha boca, que era muito grande, do meu nariz. Mas depois que eu me reconheci negra, que eu comecei a conhecer como era a aparência da mulher negra e tal, aí fiquei. E fiquei muito feliz quando eu soube que a Igreja Metodista estava caminhando para ter. Você lembra mais ou menos que época foi essa desses encontros na Igreja Católica? Lembro, na década de 70, a partir de 78. Foi quando começaram os encontros, quando foi criado o grupo de União Consciência Negra em São João, pelo seu Sebastião Gonçalves. E depois, e quando que você entrou para a pastoral? Você foi uma das fundadoras da pastoral? Sim, eu não estava no dia, porque foram convidados os presidentes das federações, pastores e jornalistas, e leigo, que eu me lembro, só tinha esse que é dos diáconos, o Livingston. Mas logo a seguir o Quias me falou, nós éramos ainda do Baixada Livre, estávamos envolvidos lá na Baixada, e depois conheci o Gerson em um congresso, em um concílio, aliás. Eu conheci o Gerson e eu vinha com a camisa da Consciência Negra. Ele me chamou e disse assim, você não tem que ir para isso aí não, você tem que vir para cá. E assim eu fui, dentro ainda da década de 80. Perfeito. E me diga uma coisa, como é que você avalia essa trajetória da pastoral ao longo desses 40 anos, Fezinha? Olha, a minha avaliação é até um pouco pesarosa, porque quando começamos, tínhamos uma força muito maior, embora uma parte da igreja não aceitava e continua não aceitando hoje. Nós tivemos reuniões de pastores, depois que eu passei a frequentar a sede, o Bennett, teve reunião de pastores que disseram, para que a igreja precisa disso? Na igreja nunca teve racismo, todo mundo é igual. E aí nós já tínhamos feito vários seminários, a pastoral era uma comissão, ela não era pastoral, ela era comissão de combate ao racismo. O Antônio Olívio de Santana criou a Senacora no mesmo ano que foi criada a pastoral. E a Senacora trazia dinheirinho para
sustentar nossas reuniões. Nós tínhamos reuniões e encontros maravilhosos, à noite, celebrações, de dia, ensinamentos. E tínhamos também muitas pessoas do movimento negro secular que nos ensinaram como lidar com essas questões. Hoje já não temos isso. Depois de algum tempo, quando vem o Lockman para o Rio, o Bispo Paulo Lockman, ele transforma a comissão em ministério. E aí foram consagrados pastores que faziam parte do ministério, nem todos negros, porque Ronan Boixá era um dos pastores, me lembro bem do Ronan, e outros que também aderiram, e outras pessoas também nessa época, ministério, então todo mundo queria trabalhar. Foi quando aconteceu o Encontro Mundial de Combate ao Racismo, nós estávamos lá, nós fizemos muitas coisas. Nós tivemos também uma ajuda muito grande da SESI, porque nós éramos ecumênicos, né? Podíamos pegar financiamento de projetos na SESI, e aí viajávamos, fazíamos encontro birregional, todas essas coisas nós já fizemos, tivemos em vários lugares. E hoje nós não temos mais nada disso. Hoje nós trabalhamos enquanto pastoral, a pastoral nasce na década de 90, e a partir de 90 nós tínhamos também uma verba votada em concílio para fazer os nossos eventos. Essa verba veio até 2000, 2002, por aí, quando ela foi cortada. E aí, depois que a verba é cortada, nós fazemos agora as programações que conseguimos. Mas temos muita história dentro dessa pastoral nesses 40 anos. Uma pergunta, Fezinha, quantas pessoas atuavam assim nessa liderança e que faziam, que promoviam e organizavam esses encontros? Vocês têm uma noção assim, você tem uma memória de qual era esse número de pessoas envolvidas diretamente com esse trabalho? Olha, sempre tínhamos de 8 a 10 pessoas. As pessoas que organizavam, que trabalhavam, eram muito mais. Nós tínhamos, por exemplo, quem fazia teatro era o pessoal da pastora Eunice Brandão. Ela organizava os teatros e os filhos, marido, os membros da igreja dela, ela geralmente trazia o caminhão do seu André cheio. E aquele pessoal desenvolvia era uma forma lúdica de dizer para a igreja a questão racial. Essa era uma, quer dizer, aí já contamos muitas pessoas. Tínhamos também um outro grupo de professores de escola dominical que trabalhavam a questão bíblica. Tínhamos várias pessoas que buscavam a Bíblia e tal, e traziam para nós. Foi assim que eu descobri que tinha negros na Bíblia. Até conhecer revistas, que então eu não conhecia. Tínhamos as pessoas que cantavam. As meninas da Laisa, quando a Laisa vem para a pastoral... A pastora Laisa. Isso, pastora Laisa, quando vem para a pastoral, ela, Daniel, que já é falecido, e as meninas, Daniele e Deise, elas traziam de dança,
elas faziam a dança. Foi criado um grupo de dança na igreja da Gamboa, o Shalom. Foi o nosso primeiro grupo de dança. E era maravilhoso. E aí, como a Gamboa tinha aquele alojamento de seminaristas, tinha lá um seminarista africano, o Nelson. E o Nelson conhecia os africanos da Vila do João. E eles passaram a participar conosco. Nos ensinaram inúmeros cânticos afro, danças afro, tudo isso foi feito com eles. Então, eu te digo que no final dos anos 90, começo do ano 2000, a gente tinha muita coisa, muita gente e muita coisa. Uma pergunta, você falou que houve alguma resistência pastoral, pessoas que diziam, não tem racismo na igreja, o que é isso, para que precisa disso? Conta um pouco mais dessa resistência e dê a sua reflexão para nós sobre racismo na igreja. Sim, a resistência, ela parte de pastores das igrejas da Zona Sul e da região dos Lagos. Eram os pastores que diziam, inclusive, quando nós fazíamos aqueles seminários regionais, eles colocavam logo, não precisa trazer combate ao racismo. Então, eu até ia, porque quando a Sueli vem para a Secretaria de Ação Social, eu era vice da Sueli. E aí eu ia, mas não podia falar de racismo. Então, era uma das resistências. Outras pessoas particulares vinham falar comigo. Poxa, por que você não trabalha pela Federação de Mulheres? É um trabalho tão bonito, fica aí perdendo tempo com esse negócio de racismo. A igreja não tem racismo. E aí eu ia me queixar com quem? Antônio Olímpio de Santana. Dizia para ele, Santana, o pessoal não quer. Ele, não quer? Peraí. Ele trazia jornalistas de São Paulo para me entrevistar. E depois botava lá para o Avante publicar. Foram feitas, eu fiz umas 3 entrevistas. Infelizmente, uma jornalista do Cogira me pediu algum material que ela queria fazer um trabalho sobre essa questão de racismo na igreja. E eu aí peguei aqueles jornais, aquelas coisas todas que eu tinha, dei para ela e ela sumiu com tudo. Eu hoje não tenho mais como provar, só aquilo que a minha mente consegue lembrar. E aí, depois de feito isso, quando era publicado e o Santana conseguia que também o expositor cristão publicasse, aí foi que parou um pouco aquelas implicâncias que a região tinha e, de repente, a coisa surge com muita força em São Paulo, tanto que nós fizemos consulta lá em São Paulo. Fizemos lá em São Paulo, nós tivemos 2 momentos. Teve um momento de consulta, que foi o Brasil todo, e outro momento de interregião, que foi a 1ª e a 5ª. Mas o que foi essa consulta? Foi uma consulta para saber se havia racismo nas igrejas metodistas. E aí nós fizemos uma carta para todos os pastores metodistas do Brasil inteiro, para que eles, nas suas igrejas, consultassem essa questão racial. Nenhum respondeu. Nunca tivemos a resposta.
Aí essa carta, ela sai como a carta de Piracicaba, porque foi feito lá na Faculdade de Teologia em Piracicaba. Ninguém respondeu. E aí, depois disso, o irmão Carmelindo, que era o coordenador nacional da pastoral, ele vai para Piracicaba como professor e lá ele cria um movimento dentro da faculdade de Piracicaba. Esse movimento vai para uma reunião com o Frei Davi e desse movimento surge a intenção das faculdades metodistas estarem aderindo às cotas. E aí levam para o concílio, isso foi votado, e aquelas pessoas que eram contra começaram a... Não, esse negócio é forte mesmo. Tanto que eu fui a... não foi em Piracicaba, mas eu fui naquele colégio da Martha Watts. Piracicaba. Piracicaba. O Piracicabanos, né? Isso. Eu fui lá para falar com todos os professores de todos os colégios metodistas. E os professores do Bennett ficaram escandalizados. Meu Deus, a gente tem uma pessoa lá do Rio e a gente precisa vir aqui para ouvir isso. E fomos lá, falamos, explicamos sobre a questão, aí já nos anos 2000, já tinha a lei 10.639 quando nós fizemos isso. Então, essa resistência da igreja, ela só abranda quando vem uma lei superior. Aí eles diminuem, mas continuam não querendo. A gente sabe que não quer, porque a gente faz os encontros e as pessoas não vão. A gente convida, manda cartaz para todo mundo, para todo lado, e as pessoas não vão. Aí nós criamos, dentro da pastoral, começaram a dizer que a linguagem era uma linguagem já ultrapassada e tal, e tal, e tal. Criamos o núcleo de juventude da pastoral. Foi um sucesso. Encontro de 3 dias, voltamos às nossas origens. Fizemos um encontro de 3 dias, um encontro maravilhoso, veio gente de todo lado, tivemos 4 ou 5 bispos, eu não me lembro bem, só que não durou. Não durou muito tempo. Eles criaram, nesse encontro, a gente conseguiu trazer para a Igreja Metodista o André Reis, que hoje é pastor na Bahia. Ele vem para cá porque ele foi convidado para falar com os jovens. E ele ficou encantado. Primeiro nós fomos na igreja de Noaíba, aquela igreja lá de São Salvador, e tinha lá um grupo de jovens que tocava. Eles tinham uma banda de lata. Era uma coisa maravilhosa, mas eles não tinham noção da questão racial. Eles tinham a música. Nós fomos lá, fizemos aulas com eles, eles montaram um grupo de teatro. Foi maravilhoso. Só que durou pouco. Mudou o pastor, acabou o grupo. Aí nós descobrimos que em Bangu tinha um grupo de dança de rua. Pegamos esse grupo também para a pastoral. Mudou o pastor, acabou o grupo. E, por fim, acabou o grupo de jovens da pastoral. Por quê? O André resolveu fazer seminário. E
Quando ele resolve ir para o seminário e tal, ele cria na pastoral o Orando pela Justiça. Foi outro projeto que deu um caldo bom para a pastoral. Até a igreja do Jardim Botânico, que nunca tinha falado nada de racismo, nos convidou, nós fomos lá. Agora pergunta se a igreja encheu. Não. Pouquíssimas pessoas. Só os amigos, como diz o André. Nós estivemos em várias igrejas e tal, orando pela justiça, mas aí depois vem a nomeação dele e aí acaba também orando pela justiça. Então, Fezinha, nessa trajetória aí dos 40 anos da pastoral, no que vocês avaliam nesse histórico desse racismo na igreja? Onde é que ele existe? Onde é que ele está? Como é que ele pode ser denunciado? Olha, ele não está aparecendo. Ele é velado, como é o racismo na sociedade. Mas você vê quantos pastores negros nós temos. Quantos estão nas grandes igrejas? Geralmente eles estão na favela, geralmente eles estão numa igreja de comunidade, né, de favela, eles estão, tem cargo? Não. Muito difícil. São pouquíssimos aqueles que alcançam cargo. Isso tudo, hoje, quando racismo é crime, quando não se pode mais maltratar, não se pode chamar o cara de macaco, mas não chama de macaco, mas diz assim, ô meu irmão, você continua com essa alma branca, né? Esse é o racismo na igreja. Quando, numa pregação, você vê o pregador, às vezes até negro, porque hoje nós temos consciência de que negro não é só o que tem a pele preta. O negro hoje é todo aquele que tem características, que tem origens. E aí ele diz lá, a fome é negra, a minha situação está preta. Olha o racismo aí. A gente está vendo. Tem uma palavra que às vezes é até muito contestada, que é o denegrir. Segundo alguns dicionários que eu precisei consultar, porque fui dizer para um professor que denegrir era tornar negro e ele me questionou. Aí eu fui procurar em vários dicionários e eu encontro lá que é realmente tornar negro. Hoje ele trabalha com isso. E aí os pastores usam denegrir no púlpito tranquilamente. Na minha igreja, eu e o Carlos Eduardo, quando ele era membro da minha igreja, o Bretas, né, que é mais conhecido como Bretas, toda vez que o pastor falava denegrir, a gente ficava de pé. Ele falava, não, denegrir, não sei o que, a gente ficava de pé. Aí o pastor foi perguntar para a gente, por que vocês levantam quando eu falo denegrir? Aí nós vamos explicar para ele. E ele depois, nós explicamos, ele era professor também, ele disse, olha, eu vou procurar isso no dicionário, se vocês estiverem certos, eu vou me corrigir. E realmente ele se corrigiu, porque era real. E aqueles hinos, né, que os ex-formados, já os negros batalhões,
nós sabemos que é um hino racista. O Alvo Mais Que a Neve, agora, aconteceu recentemente, no encontro da terceira idade, na hora da ceia, foi cantado o Alvo Mais Que a Neve. Foi pedido para cantar o Alvo Mais Que a Neve. E o cara lá que estava no louvor, responsável pelo louvor, é a Negra. E aí o Edivandro cumpriu o papel dele. Ele disse, por favor, pode mudar a música? E aí, porque ensaiamos esse, porque o grupo ensaiou. Ele, não, mas vocês sabiam que esse hino é racista? E aí ele me apontou, né? Eu estou aqui com a coordenadora da Pastoral de Combate ao Racismo. Eu não posso ter problemas com ela, e nem vocês. E eles tiveram que mudar o hino. Então, é aí que o racismo está dentro da igreja. Em 2004, teve um estudo do Conselho Mundial de Igrejas e lá determina, igrejas disseram, racismo é pecado. E aí, com essa revista, veio para nós, a revista Transformando, ela foi para todas as igrejas. Todo mundo recebeu, mas ninguém fez o estudo. Muito poucos fizeram. Tanto que eu fui, né? Lembra que você foi e eu fui também lá, fui como convidada na Assembleia, porque eu dei o estudo na minha igreja. E dei o estudo em alguns lugares pela pastoral. Eu nem tinha coordenação. Mas eu dei o estudo, passei isso para as igrejas e, no entanto, a gente ainda ouve algumas coisinhas que nos afetam. Então, a gente vê que o racismo está aí. Se o negro tem uma situação acima da média, ele não é visto como negro. E aí ele também não se sente negro. E quando a gente chega para ele e diz que ele é, aí ele fica bravo com a gente. Que é isso, irmão? Não ligo para essas coisas, não. Fazer o quê? A gente tem agora o quê? 2 ou 3 bispos negros, né? Sim. Você vê alguma diferença nessas regiões onde tem esses bispos negros para uma abertura para essas pastorais ou para ações de conscientização? Ou não? Bom, eu acabo de chegar praticamente de um encontro nacional lá em Porto Alegre, coisa que não acontecia desde 2010. Quando o bispo Virgílio assumiu a coordenação nacional, ele pediu esse encontro. A pessoa que está lá, que ficou no lugar da pastora Joana, ele disse logo, a igreja não tem nem para a passagem dos bispos. Como é que eu vou arrumar dinheiro para a reunião de pastorais? Bonzinho, né? Um amigão. Ele marca nossas reuniões, tudo, mas a resposta que ele deu foi essa. Então começamos a trabalhar uma forma para poder fazer esse encontro, e a forma foi uma carta do Colégio Episcopal para cada um dos bispos, para que eles pagassem para os seus representantes. Bom, uma coisa boa que nós temos agora é que todas as regiões têm uma pastoral. A única que não tem acho que é a 9ª, que diz que não tem preto.
Nós já tínhamos tido respostas desse teor antes, mas agora todas as regiões criaram. E nós tivemos, assim, muitas notícias boas. As pessoas estão trabalhando a questão racial a partir da sociedade local. Então, estão trabalhando nos CRAs, nos conselhos, estão fazendo dessa forma. E aí a igreja acaba na segunda região, que é uma região que tem muito negro, não parece, mas tem quilombos, né? Tem quilombo urbano, essa coisa toda. Está tendo um trabalho muito bom. Mas uma das irmãzinhas lá, ela falou na nossa reunião que o pastor da igreja dela, eu tenho o nome da igreja nos documentos que a gente trouxe de lá, mas assim de cor eu não lembro. O pastor da igreja dela disse, olha, vamos parar de trazer essa negrada de quilombo para dentro da igreja, porque essa gente é tudo macumbeiro. Quer dizer, um bispo negro que teve como sucessor outro negro, uma esposa negra que está lá trabalhando, agora vai ser coordenadora de ação social lá, já está doida para me levar para lá, diz, ai Fé, vem para cá trabalhar comigo. Eu digo, tá, vamos pensar no seu caso. E ainda tem um pastor de igreja que fala um negócio desse. E a moça está fazendo um trabalho, segundo o relatório dela, um trabalho maravilhoso no quilombo. Mas ele não quer que faça trabalho. Ele quer que a igreja cresça em membro. Como o pessoal de quilombo é mais difícil de se converter, porque eles têm uma imagem ruim da igreja, aí acontece um negócio desse. Tanto que a moça ficou apaixonada pelo Raj, quer que o Raj vá para a segunda região. Diga, meu Deus, a negrada toda quer ir para a segunda e a segunda quer botar as negradas toda para fora. Daqui para frente. Olha, eu vejo daqui para frente como eu vi em 85 para frente. Lá no nosso começo, eu gosto sempre de lembrar que nós tivemos Benedita da Silva pregando no primeiro encontro. Nós tivemos como palestrante Ivani dos Santos, que eu sempre lembro isso a ele, e ele também lembra sempre a mim. Eu digo sempre para ele, mas você não era babalaô nem doutor, você era ex-presidente dos ex-alunos da FUNABEM. Aí ele, é isso mesmo. Eu nem lembrava direito. Pois é, mas eu não esqueci não, que eu tenho isso escrito. Aí ele ri. Nós tivemos o Livingston, pela Igreja Metodista, e tivemos um outro professor de geografia que era muito bom, professor de Geografia e História, que era da igreja de Nilópolis. Então, essa gente, eles nos mostravam como seria o futuro. Esse futuro que não foi construído como nós pensávamos. Eu lembro que quando o Gerson passou a direção da pastoral, da comissão, para Júlia Leão, que era uma professora de uma escola, era uma escola, eu acho que alemã, e ela tinha uma perspectiva enorme, porque ela tinha muito em mente
a questão do Holocausto. Então, ela achava que na igreja metodista a questão do racismo ia evoluir como na mente dos judeus evoluiu a questão do Holocausto. E não foi nada disso. Tem gente que ainda evita conhecer a história. A história está aí. Muitos livros. Às vezes me perguntam, o MME me pergunta às vezes, como é que você aprendeu tanta história? Eu digo assim, olha, eu ouvi muito, mas eu li muito também. E continuo lendo. Porque nós precisamos conhecer, saber, para poder viver. Senão a gente não vivencia. Quando começaram as tranças, por exemplo, todo mundo usava trança. Aí, de repente, a trança virou moda. Hoje a trança é moda, todo mundo usa preto, branco, todo mundo é trança vermelha, é trança amarela, é trança azul, é trança do jeito que a pessoa quiser. Aí, quando alguém coloca aquela trança, ela sabe o porquê da trança? Não. Mas é porque evoluiu. A trança virou moda, então todo mundo usa. Igual as roupas. Eu me lembro que eu fui fazer uma palestra em Itaboraí. E o prefeito da cidade era evangélico. E a esposa, né, a primeira dama... Pode seguir. Tá bom. Aí, lá fui eu, com as minhas roupas, e quando eu falei, quando eu fui apresentada, era conferência, né, da cidade, quando eu fui apresentada como uma mulher evangélica, a mulher do prefeito imediatamente: a senhora é evangélica que usa roupa de macumba? Eu disse, por quê? Ela disse, porque só macumbeiro que anda com a roupa que a senhora está usando. Eu falei, não. Você já foi à África? Deus me livre. Se a senhora conhece a história da África? Não, aquele lugar lá é amaldiçoado. Eu falei assim, olha, eu nunca fui, mas eu conheço a história. A minha primeira profissão foi de costureira. E eu, para ganhar um diploma de costureira, eu tive que desenhar, cortar e montar um modelo francês de um costureiro branco, de um costureiro que não tem nada a ver comigo. Quando eu me reconheci negra, quando eu conheci a minha história, eu também mudei o meu pensar em roupas. E eu passei, hoje eu não costuro mais, mas eu desenho a roupa para a costureira fazer. Porque hoje eu só uso figurinos afro. Aí a mulher, não tinha mais o que falar. Mas essas coisas, aí falando no que você vê no futuro, esses mesmos embates, essas mesmas situações. Hora que eu fui nesse lugar já tem muitos anos, tem uns 15 anos. Lá já tem todo um grupo de mulheres negras que trabalham, eu fiz seminário com elas agora, 2024. Eu fiz do Observatório de Políticas de Saúde da População Negra. E elas reclamam a mesma coisa. Elas trouxeram o mesmo assunto para ser analisado. Como é que nós vamos falar da saúde da população negra se até as roupas, até os colares, até
os meios que a gente tem para mostrar nossa negritude são condenados. E aí a gente vê o quanto é difícil. A gente espera. Eu espero. Hoje eu faço parte da ONG Crioula. Hoje não, já há mais de 20 anos eu faço parte da ONG Crioula. E nós estamos com saúde das mulheres negras, trabalhando no território de São João. E estamos levando esse discurso da saúde das mulheres negras nos CRAs, nos postos de saúde, nas UPAs, enfim. E levamos nas secretarias, porque nós estamos tentando humanizar o SUS para a população negra. Porque se leva um paciente que usa contas, as pessoas não querem atender. E eu falo de experiência própria. Levei um homem no PAN, ele estava com a pressão de 28 e o cara não queria atender porque ele estava de bata e cheio de colares. Nós estávamos em um seminário e ele passou mal e aí eu fui junto com a pessoa que foi levá-lo. E eles não queriam atendê-lo. Eu disse, então, senhor, por favor, me dá um aparelho que eu vou verificar a pressão dele. Eu não vou deixar ele morrer aqui do meu lado. E aí, para não me dar o aparelho, ele veio e botou o aparelho no cara. Quando ele bota o aparelho, ele está com 28 de pressão. Podia ter morrido. E o cara fazendo corpo mole porque ele estava com as guias e estava de branco. Ora, essa questão futura é muito temerosa. É uma questão temerosa. Infelizmente, nós trouxemos essa questão para o seio dos crentes. Não adiantou nada. Porque os crentes continuam, a maioria, eu não digo todos, porque nós temos uma ala muito boa trabalhando isso. Para vocês terem uma ideia, até na Igreja Universal eu fui. Saí lá no jornal da Universal, meu irmão ficou encantado, porque eles passaram dando jornal lá na casa dele, estava minha cara estampada lá na capa do jornal da Universal. Mas adiantou? Não. O que eles fizeram para a população negra? Ir para a África, invadir as comunidades, que foram enxotados lá da África. Então, são essas coisas, Magali, que eu espero que mudem. A gente está trabalhando para uma transformação. Tanto que a nossa meta nós temos um programa que trabalhamos já há muito tempo e vamos ter que continuar com o mesmo programa. Conscientização e evangelização. É a nossa meta de trabalho. É o que a gente tem feito, tem procurado fazer com a esperança de que no futuro bem próximo não se tenha mais que falar combate ao racismo, mas que a gente precise já falar, sim, dessa igualdade que nos une, e o apóstolo Paulo fala lá no livro, na carta aos Gálatas, né, no capítulo 3, ele fala, não pode haver judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, mas todos somos um em Cristo. É isso que a gente espera.